Bom, pior é que a gente não sabe se voltou o som ou não. Graciane entrou. Graciane, está me ouvindo? Dionísio, Antônio, Adriana, vocês estão me ouvindo? Graças a Deus o som voltou. Live improvisada tem de tudo, pessoal. Até ter que reiniciar o celular para fazer a live. É assim mesmo. Ô Daniel, meu querido amigo. Graças a Deus, né? Porque sabe como é que é? Todo mundo sabe, né? Que eu estou fazendo estudo improvisado, né? Então, às vezes dá essas coisas. Eu tive que reiniciar o celular, pessoal. Então, o bom é que a gente acaba vendo essas coisas, né? A gente vê que certas realidades acontecem na vida da gente. Dona Ivete, tá me ouvindo, Dona Ivete? Dona Ivete é a mãe da Andreia. Tá me ouvindo? O som tá tranquilo? Porque agora fez um barulho estranho aqui. Vocês estão ouvindo bem? Não sei. Façam sim, não. Joinha, positivo, qualquer coisa. Acho que o som sumiu agora. Vamos mexer aqui. Bom, Jaqueline, Jaque, querida, né? Bom, se tiver algum problema, pessoal, vocês me avisam, tá? Eu tô tentando aqui, né? Andréia, né? Tá? A Ellen entrou também. Mas vamos nós, vamos tocar. Se vocês sentirem que o som tá ruim, alguma coisa, me avisa. Dona Maria Alice. Oi, Jaque. Bom, como estava falando, a gente sempre vai fazer isso, né? Esse primeiro momento de acolhimento, de receber as pessoas, né? Essa coisa gostosa da gente estar aqui junto. Né? É interessante porque nós estamos num momento difícil, que é o momento do isolamento, né? Mas esse momento de isolamento não quer dizer que a gente está sozinho, que a gente está abandonado, pessoal. Né? A gente pode aproveitar o momento para se conectar com as pessoas. O que nos falta em presença física não vai nos faltar no compartilhamento das nossas coisas, no nosso cuidado de cada um. Natanael acabou de chegar também. Né? Durante sempre eu farei exatamente a mesma coisa. Né? Vou estar entrando aqui, 15h30, lendo o Evangelho, fazendo uma reflexão com vocês. A reflexão é sempre sobre as leituras no geral, mas eu sempre leio só o Evangelho, porque senão fica muito tempo, vocês vão ficar perturbados quando eu ficar só lendo as coisas, né? No domingo que vem, domingo de Ramos, vamos ter 2 momentos. O primeiro às 8h40, 8h20, eu vou entrar no ar. Nós vamos fazer a bênção dos ramos. Então, cada um na sua casa pega um raminho. Eu não tenho um ramo de oliveira. Eu também não. Vou pegar um raminho aqui de uma plantinha e vou usar esse raminho, né? Entrou alguém aqui que eu não estou sabendo. Lid? Será que é Lidiane? Lidiane, é você? Se for, dá um joinha aqui, me avisa. Então, eu vou pegar esse raminho. Seja lá qual for o raminho que você tiver, eu vou dar a bênção dos ramos, vocês vão ter um ramo abençoado em casa. Novamente, é o que eu falo, nós estamos isolados, mas não estamos sozinhos. Né? Lidiane, Diácono Anderson Queiroz, meu irmão Diácono, que bom que você está aqui. Então, como eu estou falando, vai ser sempre assim, todas as vezes, sempre, e sempre depois de eu fazer isso, eu vou pôr também no YouTube, né? Peço a vocês uma certa condescendência comigo, porque eu sou novo nessas coisas todas, estou me virando, espero que esteja ficando pelo menos razoável, tá? Né? Bom, hoje a coisa
é complexa, então vou começar logo para a nossa leitura do Evangelho. Minha querida Maria Denise, opa! Ronan, meu sobrinho lá do Espírito Santo, Ronan, seja bem-vindo. Arthur, olha só, hoje estou gostando de ver, tem um monte de gente, que bom, estou muito contente. Vamos nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos: morrereis nos vossos pecados, porque se não acrediteis que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e eu ouvi parte dele. O que eu ouvi parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam o que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que meu Pai ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Os textos dessa semana são textos de João, né? À medida que a gente se aproxima da Semana Santa, nós vamos ver o Evangelho de João. E é importante a gente entender um pouco a origem dos evangelhos, né? Dionísio falou que está travando. Continua travando, pessoal? Ou já está melhor a coisa aí? Se travar, me faz um sinal aí, tá? Espero que tenha melhorado. Graciane, tá, aquela hora que fez um barulho aqui, deve ter sido gozado aí para vocês. Faz parte da improvisação. Vamos entender que os evangelhos eles foram escritos com objetivos diferentes. Marcos escreve para o povo romano. É por isso que Marcos é um evangelho curto e direto, porque o romano era assim, tinha que ser curto e direto, senão não rolava. Mateus escreve para os judeus. É por isso que ele fala muitas vezes de números, de coisas, ele diz assim, assim estava escrito, né? Porque ele estava falando para os judeus. Lucas fala para os gentios, por isso que ele é detalhista, ele explica muita coisa, porque o povo não entendia. João é um evangelho à parte. Ele já é mais escrito mais para o final do primeiro século, então ele está querendo explicar às pessoas grandes verdades. Ele já quer combater as primeiras heresias que estão surgindo.
E aí a gente tem uma coisa muito interessante, tem duas figuras muito interessantes a serem vistas aqui. O primeiro é quando o Filho do Homem for elevado, né? Quando a gente fala quando o Filho do Homem for elevado, a gente tem uma tendência a achar que a gente está falando da realidade de hoje, né? Hoje nós queremos elevar Cristo, né? Queremos elevar Cristo o máximo possível, né? Seria tão bom se o mundo inteiro fosse governado pela lógica de Cristo, né? Se o mundo aderisse aos valores que ele ensinou, do amor, da misericórdia, da justiça, como dar a cada um conforme a sua necessidade, né? Da valorização da vida. Seria tão bom se o mundo fosse assim, se nós elevássemos Cristo ao grande valor dele. Mas quando Cristo estava falando elevado aqui, ele não estava falando com esse sentido. Não. É gozado, né? Todo mundo pensa assim. Mas não é. O sentido que ele estava falando era outro. Ele estava falando do corpo dele ser elevado. Do corpo dele ser elevado, lembrando que para um judeu, quem morre elevado é maldito. É maldito. E ele diz, quando o meu corpo for elevado. Opa! Quando é que o corpo dele vai ser elevado? Quando ele for crucificado, né? E é interessante que para os romanos uma pessoa morrer crucificada também era um horror. Então é interessante que Cristo está falando claramente aqui para os judeus, quando eu for crucificado. E isso aqui é uma coisa assustadora, porque ser crucificado na época, seja para o romano, seja para o judeu, era algo muito ruim. Era algo muito, muito ruim. Mas ele diz, quando eu for elevado. Isso é bom. Vai surgir um momento bom. E não é a primeira vez que a gente vê essa realidade, né? Lá na primeira leitura em Números, o povo havia se afastado, o povo que estava lá no deserto, guiado por Moisés, havia se afastado, havia se separado, havia deixado de seguir a Deus, e eles sofreram com isso. Um grupo de serpentes surgiu, começou a mordê-los, e a mordida levava a uma doença terrível, com uma morte, uma coisa assim horrorosa. E Moisés pede por esse povo. Senhor, poupa-os, salva-os. E é muito interessante, porque surge a salvação. A salvação é feita na forma de uma serpente de bronze. E ela é colocada, elevada no meio do acampamento. Quem fosse mordido pela serpente olhava para aquela serpente elevada e era salvo. Eu vivo dizendo às pessoas que nós devemos ler a Bíblia sempre pensando em Cristo. Eu acho, inclusive, que a gente devia ler o Novo Testamento umas 2 vezes antes de ir para o Antigo. Porque nós temos que conhecer muito bem Cristo antes de ler o Antigo Testamento, porque senão a gente não entende o Antigo Testamento. Boa tarde, tudo bem? Deve ser o Leonardo e a Sheila. Oi, tudo bem, Léo? Tudo bem, Sheila? O Antigo Testamento sempre nos fala de Cristo, né? E aí, o que acontece? A serpente elevada, ou seja, a serpente é uma coisa mais ou menos horizontal. Se eu elevo ela, eu tenho uma cruz. Já lá em Números, no Antigo Testamento, você tinha uma cruz que salvava o povo. O povo que havia se afastado de Deus era salvo por algo colocado numa cruz. No Novo Testamento, nós sabemos quem é que vai ser colocado na cruz, né? É Cristo que é colocado na cruz. No Antigo Testamento, os males físicos são salvos. No Novo Testamento, não só os físicos, mas os espirituais.
A grande chaga do pecado original é retirada dos homens pela presença de Cristo. E é por isso que ele fala: quando o Filho do Homem for elevado, vocês saberão. Porque só no momento que Cristo morre e ressuscita é que a imensa maioria das pessoas tem a real entendimento de quem é Cristo. E aqui nós temos que prestar atenção, não sei se vocês observaram na leitura, que o livro fala assim: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu faço ênfase nesse eu sou de propósito. Porque esse eu sou tem um significado especial. Um significado que todo aquele que conhece o Antigo Testamento deveria entender na mesma hora. Os fariseus e os mestres da lei deveriam ter entendido imediatamente aquilo. Por quê? Porque, se vocês se lembrarem, quando Moisés está lá diante da sarça ardente, ele fala assim: mas quem eu vou dizer que é o Senhor quando eu for falar com o povo que está no Egito? E Deus fala assim: diga que eu sou, e enviou. Cristo não fala eu sou à toa, que não fala aquele que eu sou à toa. Quando ele fala eu sou, ele está afirmando a divindade dele. Ele está afirmando claramente que ele é Deus encarnado homem. E isso nós não podemos nos esquecer. É essencial, isso é uma chave de leitura de João. João faz questão de afirmar a divindade de Cristo. E aqui ele está dizendo claramente aos fariseus, e por 2 momentos ele fala isso. Mas ele fala uma coisa que é mais importante talvez do que isso. Porque para nós sabemos que Cristo é Deus. Mas talvez tenha uma coisa que passa despercebida. O que é? O que passa despercebido é o fato dele dizer que aqueles que não creram não serão salvos. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para entender o que Cristo quer dizer por crer, né? Porque a gente acha que crer é apenas virar e falar assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Não. Crer vai muito além disso. Muito, mas muito além disso. Lembra que Tiago fala claramente que a fé sem obras é morta? Mais de uma vez é dito que os apóstolos eram reconhecidos porque se amavam, né? Crer não é apenas uma palavra, tanto que Cristo fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque crer é muito mais do que apenas afirmar a crença. Crer é radicalmente viver o Evangelho. Crer é se posicionar de forma a seguir Cristo. Ou seja, agir como Cristo nos mandou agir. Se nós cremos, nós estamos salvos. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. E não é para salvar uma pessoa em geral, não. É para salvar cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós e para salvar a cada um de nós. E ele já nos salvou de graça. Nós não merecemos a salvação. Aliás, nós ouvimos algumas vezes durante esses dias: Deus não nos pune conforme nossas faltas demandam. Existe um salmo muito bem que, se for levar em conta as nossas faltas, ninguém há de subsistir. Não é
Nós não somos salvos porque nós merecemos ser salvos. Nós já fomos salvos mesmo sem merecer. Cabe a nós agora decidir se vamos continuar na salvação ou se nós vamos abrir mão disso. Isso é um direito nosso. E eu, você, cada uma das pessoas que está aqui ouvindo e as pessoas que não estão ouvindo, receberam a salvação e podem escolher se continuam nela ou não. Do mesmo jeito que aquela pessoa picada pela cobra, bastava olhar para lá, ela não tinha que justificar nada, mas ela podia escolher não olhar. Esse é o problema. O fariseu sabe muito bem quem é Cristo, porque Cristo já disse, eu sou, e quando diz eu sou, ele afirma a sua divindade pré-existente a tudo, inclusive ao tempo. Mas ele escolhe não crer. Cabe a nós agora decidirmos se vamos escolher crer ou não. E escolher crer é uma forma de vida, é um compromisso de conduta, é uma forma de ver a sociedade. Escolher ver é claramente dizer ao mundo a que veio. A nossa fé é a fé do testemunho. Os nossos grandes santos, as nossas grandes santas, sempre foram aqueles e aquelas que testemunharam Cristo, mesmo com todas as dificuldades. Que nós não caiamos na tentação de viver uma fé apenas de aparência. Que nossa fé seja uma fé de compromisso, uma fé daqueles que seguem a Cristo. Até porque nós já sabemos qual é o final da história. Nós sabemos que Cristo ressuscita e nos salva. Ele já escreveu a história dele. Ele escreveu a história dele antes do tempo surgir. Cabe a nós escrever a nossa história. Né? Cabe a nós dizermos, Cristo, eu me encontrei com o Senhor hoje, e a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou lutar por cada irmão e cada irmã que estejam por aí. E vamos seguir em frente até o dia que nós nos encontraremos com o Pai. Amém? Essa era a homilia que eu tinha para fazer hoje. Essa era o que eu tinha, a minha reflexão. Né? Se alguém quiser partilhar, falar alguma coisa, né? Até pedir para entrar ao vivo, está tudo valendo. Agora é um momento que a gente pode pensar alguma coisa, discutir, né? Dionísio gostou, que bom, Dionísio, fico contente. Jaqueline, Jaque, amém, que bom. Maria Alice também gostou, né? A gente tem que se preocupar muito com isso, sabe, pessoal? A gente tem que se comprometer com cada pessoa que a gente encontrar pelo caminho. E nessa realidade que a gente está vivendo, essa realidade de dificuldade, nessa realidade de problemas para cuidar dos irmãos, é mais um motivo para a gente seguir junto, né? Mais um motivo para um ajudar o outro, porque a gente só vai superar esse momento difícil que a gente está vivendo se a gente se comprometer um com o outro. Né? Se a gente disser claramente que nós estamos aqui para ajudar, né? Natanael está me elogiando. Muito obrigado, Natanael. Que bom que você gostou. Né? Natanael é um grande amigo. Aliás, eu estou até emocionado, porque eu vejo vários amigos aqui, várias amigas. É bom ver vocês aqui falando. A Dona Ivete, que eu não sei se ela gostou. Andréia, depois você pergunta para ela, Andréia, me conta se a Dona Ivete gostou, né? Porque o importante é a gente estar junto. Graciana, muito interessante essa fala. A crença em Deus não pode ser dissociada da ação. O cristianismo nos move. Perfeito, Graciana, é isso mesmo. Nós somos movidos pelo cristianismo. Cristo deve ser o motor da nossa vida. Gostei muito dessa intervenção. Né? É por aí mesmo. Né? Se a gente não souber o que fazer, a gente pensa em Cristo e vê o que ele faria. Eu garanto que ele não ficaria parado. Né? Ele nunca parou. Pelo contrário, ele sempre foi em direção àqueles que precisavam. Né?
Gostei muito da sua intervenção, Graciane. Né? Bom, acho que por hoje vai ser só. Antes de eu me despedir, duas coisas. Primeiro, domingo, 8h40, Bênção dos Ramos, 8h20, tá? Para quê? Para ter tempo de assistir a missa das 9 e vocês poderem assistir. Dona Ivete gostou, que bom. Então, 8h40 eu vou entrar aqui, pega um ramozinho, o meu não vai ser de oliveira, porque eu não tenho ramo de oliveira, eu não tenho ramo de palmeira, eu vou pegar um ramozinho de uma plantinha aqui, vou abençoar para vocês terem um ramo bento na casa de vocês. E aí no mesmo domingo, às 15h30, como sempre, nós vamos fazer a nossa celebração do Domingo de Ramos, tá? Um grande abraço, boa tarde, e agora eu vou lhes dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor hoje e sempre seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.